Olá, oitavo ano! Estamos aqui com o nosso vídeo, que vocês tanto perguntaram se teria, com a correção da folhinha de revisão que foi enviada para vocês. Essa revisão contém o capítulo 7, 8 e 9, que vai cair na nossa P2, que vai vir agora final de novembro, ok? Então vamos lá, eu vou lendo e explicando um pouquinho mais sobre cada assunto que está na questão. Questão 1. Complete corretamente as frases com o nome das estruturas do aparelho reprodutor masculino que desempenham as funções descritas abaixo. Letra A. Na pontinho pontinho, há a produção de uma secreção nutritiva para os espermatozoides. A glândula que produz isso é a próstata. Ela produz o líquido chamado de líquido prostático que nutre o espermatozoide. B. Os pontinhos são constituídos por milhares de tubos finos e enovelados. Esses são os testículos, onde ocorre a produção do espermatozoide. C. A pontinho libera um líquido que contribui para a limpeza do canal da uretra antes da passagem do esperma. Essa glândula é a glândula bulbo-uretral, certo? Ela produz esse líquido que ele vai neutralizar a uretra, porque a uretra é um canal comum tanto ao aparelho reprodutor masculino quanto ao sistema excretor, ou seja, libera tanto o esperma quanto a urina. E como a urina é ácida, ela pode matar o espermatozoide. D. O pontinho é o local onde os espermatozoides ficam armazenados. Eles ficam armazenados acima do testículo, como se fosse uma tampinha, um chapeuzinho do testículo, e esse local é chamado de epidídimo, onde ele é armazenado e amadurecido. Questão 2. O sistema genital feminino é composto por diversos órgãos que permitem a fecundação e a gestação de um bebê. Observe a figura a seguir e relacione corretamente o número das estruturas com a função desempenhada. Então vamos ler a primeira função. Local onde ocorre a fecundação. A fecundação ocorre na tuba uterina, que está representado na imagem pelo número 2. Segunda, local onde ocorre a nidação. A nidação ocorre no útero, na parede interna do útero, mais especificamente no endométrio. E o nosso útero está representado pelo número 3. Terceira, local de produção dos óvulos. Os óvulos, bem como progesterona e estrogênio, são produzidos nos ovários. Então, o ovário está representado pelo número 1. Quarta, local por onde é eliminado um óvulo não fecundado. O óvulo, quando não é fecundado, ele é liberado pelo canal vaginal, ok? Que está numerado aí com o número 4. Sequência 2, 3, 1, 4. Questão 3. Analise as frases que contêm alguns sintomas de STs e complete corretamente com as palavras do quadro abaixo. Gonorreia, AIDS, herpes e condiloma acuminado. A. Infecção caracterizada pelo enfraquecimento do sistema imunológico, o que desencadeia o surgimento de doenças oportunistas. Essa IST é a AIDS, lembra? Que a pessoa às vezes tem a AIDS, mas ela é muito abatida por doenças oportunistas que esperam o sistema imunológico cair, mais ainda, porque a pessoa que tem AIDS, ela tem um sistema imunológico baixo, e aí essas doenças vão e se agravam. B. Causada pelo HPV, que ocasiona uma verruga genital, além de ter relação direta com o câncer do colo do útero. O HPV, a doença, a a infecção, é chamada de condiloma acuminado. E o vírus é o papiloma vírus humano, de sigla HPV. E hoje, os adolescentes já estão tomando uma vacina para prevenção do HPV. C. Assintomática no seu início, porém em determinado estágio pode levar febre, mal-estar, dor de cabeça e muscular e, consequentemente, coceira na região da boca ou órgãos genitais. Essa IST é a herpes, tá? O vírus da herpes, ele está no organismo, tá? Ele não sai, e quando a pessoa está mais debilitada, com a imunidade mais baixa, esse vírus vai e se manifesta novamente. Como disse o Daniel na nossa aula, presencial, que ele estava, e na aula online também, porque é junto, Daniel falou pra gente que o vírus está hibernando como um urso polar,
certo? E é isso mesmo que acontece. Ele está lá quietinho e do nada ele vem com tudo. Letra D. Causada pela bactéria Neisseria gonorreia, causa corrimento amarelado e na mulher os casos mais graves podem ocasionar a infertilidade. Essa IST é chamada de gonorreia, tá? O nome, né, da bactéria causadora já ajuda a gente a associar a IST correta. Questão 4. Sobre os caracteres sexuais secundários, responda. Cite 2 caracteres sexuais secundários masculinos e o hormônio responsável pelo seu desenvolvimento. Então, os caracteres seriam o engrossamento da voz e o alargamento dos ombros, tá? Essas foram as que eu escolhi, vocês podem botar outras, eu achei essas mais fáceis. E o hormônio relacionado é a testosterona. B. Cite 2 caracteres sexuais secundários femininos e o hormônio responsável pelo desenvolvimento. Eu escolhi desenvolvimento dos seios e alargamento dos quadris. E os hormônios, progesterona e estrogênio ou estrógeno, tá? Qualquer um vale. Virando a nossa folha, vamos agora para a questão 5. Quais são as glândulas anexas ao sistema reprodutor masculino? Eu comentei anteriormente, né? Então, nós temos a próstata e a vesícula seminal. 6. Qual o nome da estrutura do aparelho reprodutor feminino responsável pela produção dos óvulos e dos hormônios estrogênio e progesterona? São os ovários, ok? Os ovários produzem os óvulos, né? Que é o gameta feminino, e os hormônios femininos. Questão 7. Sobre o ciclo menstrual e reprodutivo, responda. Em uma mulher com ciclo regular, em que dia está prevista a sua ovulação? Quando o ciclo é regular, gente, a gente tem um ciclo de 28 dias. E a ovulação, ela ocorre no meio do ciclo, ou seja, ela ocorreria no 14º dia do ciclo. B. Caso essa mulher não queira engravidar e utilize o método da tabelinha para evitar a gestação com boa margem de segurança, em torno de quais dias do ciclo ela deverá evitar relação sexual desprotegida? Para maior segurança, deve-se evitar relação sexual desprotegida 4 dias para trás e 4 para frente. Então, seria aproximadamente entre o 10º e o 18º dia entre o 10º e 18º dia do ciclo, ok? Para garantir um pouquinho mais. Embora não seja nada 100% garantido esse método de tabelinha, né? Questão 8. Nem todas as infecções sexualmente transmissíveis possuem sintomas. Sendo assim, não é possível descobrir se uma pessoa apresenta alguma IST apenas olhando para ela. Baseando-se nessa informação, marque a única alternativa que não garante a prevenção contra uma dessas doenças, tá? Eu vou para o outro lado da folha, porque aí a gente não tem nada. Ele diz, usar camisinha em toda relação, previne. Não compartilhar seringa, previne também, porque você não vai estar tendo contato sanguíneo. Não compartilhar objetos cortantes, né, lâmina de barbear, também previne. Não compartilhar roupa íntima, também, porque a gente viu que tem IST, que são os fungos, né, e aí tem corrimento e pode estar na calcinha, na cueca da pessoa. A alternativa correta aí na questão 8 é a letra E, que está na folhinha lá do lado direito superior. Então, utilizar sempre métodos comportamentais nas relações sexuais. Essa é a que não garante a prevenção contra IST. Questão 9. Sobre as ISTs, qual a infecção sexualmente transmissível referente a cada um dos agentes etiológicos? Treponema pallidum é o causador da sífilis. Chlamydia trachomatis, linfogranuloma. Candida albicans, candidíase. Vírus HSV, HSV, tá errado aí, gente, me perdoa. O HSV, para não ter que pagar o vídeo, o HSV é da herpes, tá? O HPV, que é o condiloma acuminado. Me perdoem aí, tá? Tô fazendo a correção aqui através do áudio. HSV é herpes e HPV é o condiloma acuminado. Mas prestem bastante atenção aí no treponema pallidum e na Candida albicans. Isso tá na prova, ok?
Questão 10. Defina nidação. Nidação é o processo de implantação do embrião no endométrio. Eu já tinha comentado, né? Então, o processo de implantação do embrião na parede interna do útero, que no caso é o endométrio. Questão 11. Sobre os métodos contraceptivos, marque com V a verdadeira e F as falsas. Primeira, a camisinha, além de prevenir a gravidez não planejada, protege o casal de todas as ISTs? Não, tá? Tem ISTs que são transmitidas de outra forma. Então, falsa. Segunda, coito interrompido é o método que consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, a fim de impedir a deposição do sêmen no interior da mesma? Perfeito. Terceira, qualquer mulher, pode utilizar o método da tabelinha para evitar a concepção, sendo bastante eficaz quanto a este objetivo? Não, né? Nem todas as mulheres têm o ciclo menstrual, o ciclo reprodutivo regular, então não é válido. Quarta, a laqueadura em alguns casos pode ser revertida, em poucos casos, mas pode, né? Lembrando que a laqueadura é a secção das tubas uterinas. Pílulas anticoncepcionais são também utilizadas no tratamento de acne, endometriose, cólica e síndrome do ovário policístico? Verdadeiro, tá? Tem meninas que nem têm relação sexual ainda, mas já utilizam os anticoncepcionais para essas funções, ok? Então, a questão 11 ficou FVV. Tá bom, turma? Muita atenção aí, tá? Muita atenção nessa revisão que vocês vão se dar super bem. Não esqueçam do que eu falei ali da questão 9, tá? Que eu fiz essa correção do vírus HSV, na verdade é HPV, tá? HPV é condiloma acuminado, tá? E HSV é o vírus da herpes. Mas não se preocupem, não tá na prova esse. Na prova nós temos o treponema pallidum relacionado a sífilis e a cândida álbica relacionada a candidíase. Então, aí já tem uma dica de ouro para vocês, tá? Isso tá na prova com certeza, fato, não é fake. Beleza? Então, muita atenção e uma excelente prova para vocês. Espero ter ajudado bastante com essa revisão.